A equipe de arqueólogos está se preparando para mais uma viagem de trabalho. A arqueologia é uma ciência que estuda os processos históricos existentes no mundo através dos vestígios encontrados. Brasileiros e franceses se uniram a esse objetivo comum. O Egito, país antiquíssimo, potência econômica e militar no passado. Essa condição ele deixou de ter, mas a sua história rica continua atraindo os olhares da humanidade, principalmente por suas famosas pirâmides, as quais guardam segredos e perigos em seu interior. Os estudiosos, ao longo destes tempos modernos, têm procurado descobrir os conhecimentos guardados lá, mesmo que para isso algumas situações ocorram, como no caso de contaminação por bactérias e fungos desconhecidos, que lá possam existir, que são bastante perigosos. Acredita-se que as mortes de alguns pesquisadores que por elas passaram possam ter como causa essa problemática mencionada. O grupo chefiado por dois grandes nomes da arqueologia mundial, Gabriele, doutora nessa área, havia realizado durante sua vida de pesquisadora grandes descobertas, as quais contribuíram muito para o progresso da ciência. Augusta, com a mesma referência acadêmica, também completava o comando por sua competência científica. A equipe ainda era composta por mais 4 integrantes, os quais estavam em níveis intermediários nas pesquisas, mas que já caminhavam para o avançado. Do lado brasileiro havia uma moça chamada Paula e um rapaz chamado Rodrigo. Completava também, do lado francês, um rapaz chamado Simon e uma moça chamada Camille. Os brasileiros que integravam aquele trabalho já estavam em Paris hospedados em um hotel, o qual ficava localizado próximo à Torre Eiffel. No dia seguinte, iriam se juntar ao restante para, em um voo direto para o Egito, descobrir segredos daquelas obras consideradas maravilhas da humanidade. Durante o almoço, no restaurante do hotel, conversavam. Doutor Augusto, estou muito ansioso para mergulhar nessa expedição, as pirâmides do Egito, falou Paula. Oh, minha cara estudante. Sim, apesar da minha vasta experiência, também desejo muito esse feito. Talvez eu feche meu ciclo com esse trabalho e vou me aposentar. Não diga isso, doutor. Homem com a jovialidade do senhor, apesar dos seus 60 e alguns anos, e com sua experiência, precisa contribuir muito mais para com a arqueologia mundial. Gentileza sua, mas sinceramente, eu desejo ter mais tempo para ficar com minha família. Vocês dois têm trabalhado comigo desde que se formaram e acredito que já estão prontos para levar adiante os nossos projetos. Não é, Rodrigo? Ah, claro, doutor. Mas tenha certo de que sempre procuraremos a sua opinião para nos socorrer nas nossas dificuldades, nas nossas dúvidas. Sem problemas, meu rapaz. O mundo na atualidade ficou pequeno demais com tanta tecnologia. Não importa onde estejamos, a comunicação fácil e acessível nos coloca lado a lado. Na minha época, lá no início da minha vida de estudante, não havia tanta facilidade, nem de comunicação, nem de transporte. Agora, com esse meio aí, vocês, esse WhatsApp, o Zap, como é popularmente chamado no Brasil, o negócio é outro. Todos riram nesse momento. Afinal, o professor era muito sério e dificilmente veria com aquele humor espontâneo, mas era uma pessoa simpática. Eles tinham chegado à capital francesa 10 dias antes
de embarcar para o Egito. Desejava dar uma de turistas, aproveitar, conciliar lazer e trabalho ao mesmo tempo. A Torre Eiffel encantava com sua estrutura, sua beleza arquitetônica, atraía turistas do mundo inteiro. A vista oferecida lá do alto era exuberante. Aproveitaram bastante esse atrativo lugar, cartão postal da capital francesa. O Museu do Louvre, suas históricas peças, também não ficava a desejar. Somando-se a essa aventura, completava com a visita à Catedral de Notre-Dame. Passados esses bons momentos, as mochilas com os utensílios, os quais seriam de grande valia para a execução do trabalho, estavam prontas. A noite chega, vão dormir cedo. Acordariam cedo para a missão trabalhista em prol da ciência. As equipes já se conheciam, seja através de longa distância ou do encontro inicial que tiveram assim que o grupo brasileiro chegou à França. Agora estavam todos ali, novamente, no aeroporto. A aeronave partiria a qualquer momento. Entre uma conversa e outra, houve o aviso para dirigir-se à plataforma de embarque. Seguiu com certa ansiedade para o seu destino, o seu modo de viver em busca de respostas, da presença da humanidade e também do mundo animal, do planeta Terra, sua cultura, seus costumes, suas leis, tudo isso interessava. Um pedaço de rocha, um rabisco na parede, um objeto qualquer, restos mortais, para outras pessoas podem não valer tanto, mas para eles representava o passado, o presente e o futuro da vida terrestre. Algumas horas se passaram. Chegaram ao Cairo, capital do Egito. Bastante movimentado estava o aeroporto, com partidas e chegadas de pessoas, de turistas que gostavam daquelas aulas de história, não mais pelos livros, e sim pela prática observada. Um grande e espaçoso veículo já os aguardava para levá-los a um hotel, um pouco distante do aeroporto. Assim que se hospedaram, decidiram descansar. Nada de fazer turismo agora. O trabalho era a meta nesse momento. O hotel possuía um bom restaurante. E como já era fim de tarde, jantar ali mesmo e ir descansar seria o ideal. Sentados à mesa, um garçom se aproximou. Era o brasileiro de nome Valmir que se apresentou. Ele estava morando em terras egípcias há 5 anos. Ele falava bem o idioma inglês, o qual é considerado como universal para a comunicação global. No entanto, como já tinha conhecimento de que brasileiros estavam naquela mesa, falou no bom português. Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Valmir. Em que posso servi-los? Os franceses que estavam presentes também falavam muito bem a língua portuguesa. E tudo isso correu bem. Nosso conterrâneo aqui, tão distante. Que surpresa agradável, falou Paula. Eu quero o melhor da comida egípcia, disse ela. Valmir falou que ali também havia pratos da culinária francesa e brasileira. Que notícia agradável, professor Augusto afirmou. A conversa com o profissional daquele estabelecimento fluiu muito bem. Ele forneceu algumas informações, como o contato de guias para levá-los até o local desejado. Falou algo mais. Vocês não acham perigoso demais entrar nessas pirâmides? A ciência não pode ter medo, meu rapaz, disse a pesquisadora-chefe francesa. Sim, porém já ouvi relatos de maldições para quem vai ao interior delas. Acredito que os faraós mumificados exercem muita influência para que as coisas ruins aconteçam. Tolice, crendices populares.
Nós respeitamos, mas não acreditamos, definiu o pesquisador Rodrigo. Os outros permaneceram calados, porque não desejavam provocar conflitos com a população local. Seu trabalho, seu foco era impulsionar a pesquisa arqueológica. Dali foram para os seus quartos. Uma boa noite de sono seria suficiente para apagar da memória qualquer pensamento ruim. No outro dia, finalmente, entrariam em campo. Às 5 da manhã, estavam todos de pé. Tomavam seu café matinal para fortalecer o corpo e seguir a jornada de trabalho e aventura ao mesmo tempo. Já tinham mantido contato com o guia. Na verdade, vieram dois, para conduzi-los ao seu destino. Do hotel para as pirâmides não era muito distante, visto que elas ficavam próximas à capital Cairo. Rodrigo novamente tocou no assunto que os outros não gostariam de ouvir. Estamos na modernidade e eu não acredito nessas tolices das crenças que esse povo vive. Eles acham que a múmia do faraó atrai maldição. Falava e ironizava durante o percurso. Os guias, no entanto, repreendiam. Não diga assim, moço, às vezes pode ser verdade. Rodrigo, porém, continuava surdo. Enfim, estava diante daqueles monumentos históricos. A assistente da professora Gabriele, cujo nome era Camille, tomou a palavra. Quantas vidas não foram perdidas para concluir esses edifícios antigos? Isso sim é uma maldição. Rodrigo gostou de ouvir aquelas palavras. Agora já havia alguém mais que pensava como ele. O restante da equipe só tinha um pensamento: completar a empreitada. A autorização para adentrar o local já possuíam, mas não havia uma condição: não poderiam levar nada do acervo, sob pena de cometer crime e serem presos por furto. Cientes de tudo, começava ali um grande passo para a ciência, mas um recuo na ética profissional por causa da ambição do ser humano. Todos já estavam no interior da Grande Pirâmide. Fotografar, filmar, fazer anotações, estas ações eram o fruto do cotidiano daqueles empreendedores científicos. Rodrigo e Camila estavam mais próximos. O rapaz tomou a iniciativa de se aproximar da moça francesa, porque ela comungava com suas ideias e talvez com seus propósitos. Os dois, nos momentos de pausa, conversavam bastante sobre sua vida, seus países, suas lembranças, suas famílias e planos. Em uma dessas conversas, Rodrigo falou: aqui há muito mais que valor histórico. Valor econômico pode existir e de muito preço. Também acho, disse sua parceira. Afastaram-se um pouco do grupo e, quando avistaram um sarcófago, Rodrigo afirmou: esses faraós levavam consigo objetos valiosíssimos, acreditando no modo de viver após a morte, através dos portais que teriam que atravessar. Estudei um pouco sobre esses fatos. É verdade o que você afirmou, disse Camille. Vamos aproveitar que os outros estão longe de nós e abrir esse caixão para vermos o que tem dentro. Com a ajuda de uma ferramenta, obtiveram êxito. Ao lado da múmia estava um medalhão de ouro. O valor comercial beirava uns US$ 10.000, mas o valor para um colecionador poderia ser até 10 vezes mais. Apossaram-se do objeto e, com o auxílio de um pouco de cola especial, deixaram tudo como era antes para não levantar suspeitas. O crime de furto, principalmente o de valor histórico no Egito, era punido severamente. Aquela dupla colocava em risco a liberdade de todos os integrantes. Dias se passaram. Esconderam o produto furtado. A missão estava no fim. No hotel, contemplavam o sucesso da expedição. No outro dia, partiriam para casa. Havia um problema. No aeroporto,
tinha um dispositivo de segurança que poderia detectar seu feito criminal e tudo estaria perdido. Ele teve uma ideia: não poderia entrar no avião com bebida alcoólica. Uma norma não permitiria isto. Entretanto, isso não era assim tão grave, uma vez que mesmo que passasse, não poderia bebê-la. Arriscou. Colocou o medalhão na garrafa de bebida escura. Com uma máquina de cortar vidro, cerrou a garrafa em duas partes. Após colocar o objeto dentro, uma cola especial foi usada para fechar, lacrando novamente. Se aproximou de um funcionário e disse: Amigo, bom dia. Estou levando essa bebida comigo. E é claro que não vou beber dentro do avião. E sim, quando chegar a Paris. O trabalhador olhou e viu. Havia apenas líquido, mas retrucou. O senhor sabe que é proibido. Mas eu posso te ajudar, quem sabe? Então o rapaz foi contemplado com $200 e deixou o Rodrigo seguir em frente. Assim, o retorno estava garantido, são e salvo. Retornaram a Paris. Alguns dias ainda ficariam na cidade luz, porque era merecido. Aqueles dias de lazer após o fim dos trabalhos de pesquisa nas pirâmides. Porém, a data de partida da equipe brasileira chegou. No entanto, Rodrigo estava enamorado pela colega francesa e vice-versa. Então, ele resolveu se estabelecer naquele país estrangeiro. O doutor Augusto e sua colega Paula se despediram e desejaram boa sorte ao casal. Simon, o outro membro da equipe francesa, trabalhava na mesma universidade onde Camila exercia sua profissão de pesquisadora, e também agradeceu a todos por aqueles momentos compartilhados. A chefe da equipe francesa, a doutora Gabrielle, afirmou que se debruçaria nos dados coletados para que tornasse a sua atividade ainda mais avançada agora naquela parte do material recolhido nas pirâmides. Rodrigo, com a influência da namorada, conseguiu um contrato temporário na instituição de ensino francesa e ali labutava. Camille ainda morava com os pais. O namorado alugara um apartamento pequeno próximo ao local de trabalho. A vida corria bem naqueles primeiros dias. Após a conclusão da missão científica, certa noite, em um jantar, conversava com sua parceira sobre o medalhão. Descobri através de uma pesquisa na internet que o valor daquele objeto era imenso, muito maior do que ele pensava. Ainda é muito cedo para tentar vendê-lo, disse ela. Pode ser perigoso. O rapaz retornou para casa e pouco antes de deitar-se, foi até o guarda-roupa, pegou o medalhão e começou a contemplá-lo. Decidiu colocar no pescoço. Sou agora um faraó, pensava ele. Nesse momento, uma forte sensação invadiu sua mente. Uma sombra foi projetada na parede e falava: poder, riqueza, conhecimento, reconhecimento. Tu sempre estarás no pódio. Serás um faraó dos tempos modernos. Perpetuarei meus poderes através daquele que se apossou do medalhão, até a sua recompensa final. O homem que já encarnava dentro de si a ganância, a vaidade, a vontade de conquistar, de ser aplaudido, perguntou: quem é você? O Horus vivo, descansando após ter atravessado os 7 portais. Não revele isso a ninguém. Mal nenhum te farei, caso você vá adiante com o que te digo. Assumiu a aparição. Gelado de medo, ficou o rapaz com tudo aquilo, mas sentiu-se esplendoroso com tudo que ouviu. Dizia: os grandes pesquisadores têm reconhecimento lá pelo final dos seus dias. Após muito esforço, agora terei tudo em pouco tempo. Afinal, ele
Prometera que eu não sofreria nenhum mal. Foi dormir. Durante o sono, ouviu novamente aquela voz. O medalhão precisa estar contigo continuamente para alcançar o que desejas. Acordou apreensivo. Um pesadelo apenas. Foi ao banheiro realizar o asseio matinal. Quando olhou no espelho, lá estava escrito: deve usá-lo continuamente. Dali em diante não desgrudou daquele objeto misterioso. Certa ocasião, quando estava debruçado em um trabalho de pesquisa, recebeu uma notícia esplêndida. Rodrigo, aquele projeto que você mergulhou com afinco foi reconhecido pela comunidade científica internacional. Você será premiado com US$ 1 milhão. Olhou espantado quando uma colega da universidade contou esse fato. Mas já trabalho há anos e nunca fui assim tão reconhecido. Maravilha! Pulava, abraçava todos, chorava de alegria. Lembrou daquelas palavras proferidas por aquele ser em forma de sombra. Ele falou a verdade. Com o recebimento daquele prêmio, a vida financeira saiu da água para o vinho. Agora já estavam casados, Camille e Rodrigo. Moravam em um local melhor, compraram uma casa ampla e confortável, com um lindo jardim em frente. Ela viu um medalhão com o rapaz e dizia: guarde isso. De jeito nenhum, é o nosso amuleto da sorte. Precisamos vendê-lo, ela dizia. Impossível. Agora ele faz parte da nossa vida. Ela ria. Nada sabia a respeito. Se contentava. Afinal, não estavam precisando de dinheiro naquela ocasião, porque o prêmio foi de bom tamanho. Começavam a vir convites de outras instituições acadêmicas para eles participarem de encontros científicos. O reconhecimento daquela mente, agora inteligentíssima, estava chegando a galope. Festas na alta sociedade, banquetes, carro luxuoso já tinha adquirido. Decidiram criar o seu próprio instituto de pesquisas. A arqueologia não mais interessava. A área farmacêutica era a bola da vez. Havia sido descoberta uma bactéria hospitalar, a qual estava tirando vidas humanas em todo o território francês. Aprofundaram o conhecimento para chegar a um medicamento antibiótico que neutralizasse. Conseguiu o feito. Porém, algo inesperado aconteceu. Outro laboratório, cuja proprietária era a senhora Emma, uma estudiosa do ramo, em que também alcançou êxito, assim como o seu concorrente. Esta mulher era descendente de alemães, conceituados na produção de medicamentos para vários países do mundo. O preço do produto produzido por ela era 30% mais barato do que o dele. Com isso, uma preocupação se abateu em sua mente. Conversava com sua esposa em casa e dizia: uma solução virá, com certeza. Não perderemos esse contrato rentável. Ele se lembrava: eu serei um faraó dos tempos modernos. Chegando ao lar, entrou no seu quarto. Aproveitando que Camila estava no jardim da casa, invocou aquele ser que tudo prometera. A sombra apareceu e disse: haja, abati sempre os meus inimigos, e fiz a nação egípcia ser o que era. Como faço? Nada se ouviu mais. Aquele casal estava em sintonia com seus objetivos, nada honestos, por sinal. Sem revelar os segredos do medalhão, ele disse: uma voz me falou
que assim como um faraó, eu tenho que passar adiante dos nossos inimigos, quero dizer concorrentes. Ela não desconfiava, apenas achava que era uma indagação da mente do marido. E disse, certamente, acho que a espionagem industrial poderia ser eficaz. É algo comum no mundo dos negócios. Então, ele diz, eu vou colocar um espião lá, no laboratório da senhora, Emma. Então a esposa diz, espiã, para ser bem clara, como assim? Tenho uma grande amiga ambiciosa que com certeza nos ajudará. Claro que com a bela recompensa. E o melhor, não precisamos colocá-la lá, porque já trabalha no local, na área do laboratório. Amanhã mesmo manterei contato reservado e tudo será resolvido. Certo, então. O marido ficou conformado com aquela solução encontrada. O encontro aconteceu. A citada amiga recebeu um adiantamento e uma promessa de um cargo elevado, após o efeito esperado. Ela alterou a fórmula de maneira bem feita. Não causaria dano a nenhum paciente, a princípio, mas enfraqueceu o poder de ação do medicamento. Para não chamar a atenção bruscamente, apenas 2 lotes do produto foram alterados, o que com certeza perderia o valor do mercado com as consequências que viriam. A bactéria tinha se alastrado em várias unidades hospitalares e os remédios antigos já não davam o suporte exigido. Apenas os que eram fabricados pelos 2 concorrentes combatiam o mal de igual para igual. Rodrigo e sua esposa, concentrados em assumir o controle total, puseram em prática o seu plano macabro. Os pacientes que tomaram o antibiótico da fábrica da alemã, da descendente de alemã, o quadro não se alterava. Muitos não suportaram a demora para curar-se e vieram a óbito, enquanto que o do concorrente curava excelentemente. Qual o resultado disso? Os estabelecimentos de saúde, tanto públicos quanto privados, suspenderam a compra urgentemente do laboratório da senhora Emma. Rodrigo vendeu todo o estoque e começou a produzir em larga escala para atender a demanda. A pesquisadora que sofrera aquele dilema empresarial não sabia o porquê. Teria que envolver-se em novas pesquisas mais aprofundadas. Com isso, retirou seu produto do mercado imediatamente para não abalar ainda mais a sua reputação, bem como da sua empresa. Rodrigo queria revelar o segredo do medalhão faraônico à sua companheira. Afinal, ela estava nessa empreitada até o pescoço. Porém, a determinação de não revelar era crucial e poderia trazer severas punições. Como um rei poderoso, agiu, abalou, nocauteou quem estivesse no seu caminho. Os contratos passaram a ser assinados com outros países. Sua empresa passou a ser uma das maiores do mundo no ramo. Sempre às escondidas, ele evocava o faraó, que, embora não aparecesse, falava, dava as diretrizes para que alcançasse os objetivos e ser um ser tão poderoso quanto ele. A poderosa bactéria foi vencida devido aos lotes adulterados na fórmula da concorrente. Muitas mortes ocorreram, mas isso não importava. Rodrigo e Camille são aclamados em diversos países pelo mundo. Honrarias em programas televisivos, plataformas digitais,
prêmios expressivos, dinheiro, muito dinheiro, inteligência, poder de persuadir, de comandar. Como verdadeiros faraós, vivem eles aclamados pelo mundo. Financiavam campanhas políticas, derrubavam e erguiam quem eles desejassem. Agradava a poucos, desagradava a muitos. Aniquilavam politicamente, muitas vezes por meio de fraudes. Prometiam uma revanche aqueles que eram derrotados. Mas ele dizia: tenho o poder emanado dos deuses, assim como o antigo faraó egípcio. Sou o Horus vivo da atualidade. Um simples furto de um objeto considerado de um valor alto me proporcionou um poder imenso. O medalhão é a fonte do meu poder. Sou invencível. 1500 anos antes de Cristo, a antiga civilização egípcia era governada pelo poderoso faraó Meseque, uma divindade terrena, o Horus vivo, um deus egípcio como ele mesmo auto se proclamava, temido por todos. Concentrava todo o poderio político, econômico e militar, assim como o religioso. Ditava as regras sociais e culturais da nação. Usava um medalhão, objeto inseparável. Diziam ser a fonte do seu poder. Havia um sábio naquela nação, o qual o faraó sempre o ouvia, não para ceder a ele, mas para que ele propagasse os seus mandamentos, as suas ordens. Certa ocasião, numa dessas conversas, o monarca afirmou: concentro todo o poder, minhas palavras são excelentes, meus feitos incomparáveis, tenho a sabedoria excêntrica. Tudo o que penso, o que falo e o que faço é correto e justo. Sim, majestade, completou o sábio. Soberano, fale. Teria alguém que tivesse sua sabedoria, mesmo algum dia em algum lugar na terra? Jamais. Os seres humanos, quando concentram poder, não sabem geri-la. Tornam-se loucos, escravos. Eu, como uma divindade terrestre, assim não sou. Estou avançado em anos. Quando chegar a hora que eu tenho que atravessar os 7 portais espirituais, desejo que esse medalhão esteja em meu sarcófago. Aquele que se apossar dele será por mim conduzido e terá todo o esplendor que eu tive, mas me emprestará a honra final. Certamente, Senhor. Pessoas de negócios de diversas partes do mundo faziam parte de uma grande organização secreta, a qual era denominada de Ordem Faraônica, um conglomerado de grandes empreendimentos econômicos, gigantesco potencial ao redor do mundo. Prestavam reverência ao antigo soberano egípcio, buscando através de seu modo de governar o auge administrativo, muitos dos quais pertenciam a esta associação tinham sido atropelados por Rodrigo. Eles, em seu novo encontro, proclamaram o seguinte documento: aqui reunidos nesse recinto, buscamos propostas excelentes para governarmos o mundo, como os faraós do antigo Egito assim faziam. No entanto, observamos que agora há um novo ser, o qual não faz parte do nosso convívio, porque se assim fizesse, não agiria dessa maneira. Vem realizando manobras as quais abalaram muitos de nós. Conforme nosso estatuto, o sacrifício ao Horus vivo é a maneira de aplacar, quem sabe, a ira dele sobre nós.
e conquistaremos a confiança. Certamente, concordou a proprietária do laboratório alemão, a qual fazia parte também daquela organização. Tinha sido bastante prejudicada por Rodrigo, sua esposa, em busca da exuberância do poder. Acreditamos que eles são escolhidos para a honra final ao Horus. Se não o fossem, não conseguiriam nos abalar do jeito que conseguiram. Rodrigo e a esposa foram convidados para um encontro em um imenso castelo na Suécia. Descendentes da realeza eram os proprietários. Convite irrecusável porque honrarias era aquilo que mais buscavam. Os anfitriões faziam parte da sociedade secreta e atenderam ao apelo dos seus associados. Chegaram, foram bem recebidos no grandioso residencial. Conversaram bastante. Após o almoço, foram para seus aposentos descansar um pouco. À tarde, conheceram os diversos compartimentos da linda arquitetura secular. Iriam ficar por ali por pelo menos 2 dias, pensavam. Veio a hora do jantar. Apreciaram aquelas maravilhosas comidas, pratos da culinária real. Participaram de uma boa conversa, buscaram informações para obter informações recíprocas das vidas, tanto na área pessoal como na área empresarial. Chega a hora de se recolherem. Falou o proprietário. Foram todos dormir, entre aspas, porque o plano já estava em andamento. Meia-noite, adentraram no quarto do casal convidado e os acordaram. Hora do banquete. Levantem-se. Obrigado, mas não estamos com fome, falou o Rodrigo. Desculpe, mas os senhores invadiram nossa privacidade. Não poderiam entrar sem bater, replicou a esposa. Nós podemos tudo. Agarrem-nos. Com a ordem dada, os levaram a um lugar nos porões do castelo. Eles gritavam, porém ninguém poderia ouvi-los. Foram pendurados de cabeça para baixo. E no chão estava a esfinge, com a imagem de um faraó. O que significa isso? Vamos explicar. Afinal, são os últimos momentos, as últimas palavras que ouvirão. Repentinamente entra no local o garçom que os atendera no restaurante. Ajude-nos, Volmir, por favor. Ele nada pode fazer, é um agente nosso. Aquela conversa sobre os tesouros escondidos nas pirâmides funcionou bem. A ganância humana é um mecanismo que nos ajuda a capturar, a persuadir a nossa próxima vítima. A isca foi lançada e você mordeu. Não esperava que vocês fossem tanto, ao ponto de querer até nos destruir, que na realidade era apenas escolher um novo sacrifício. Quem são vocês? Pergunta Rodrigo, estando naquela situação lamentável. Eu sou uma pessoa muito importante no cenário mundial e posso fazer tudo o que eu quiser com vocês, falava o anfitrião. Mas eu também sou. Eu e minha esposa somos pessoas especiais, grandes empreendedores. Será um sério problema se vocês forem descobertos o que fizerem conosco. Isso nós não nos preocupamos. Somos aqueles que comandam os diversos sistemas mundiais. O que dissermos será a verdade. O professor Augusto entra no recinto. Triste momento. Professor, meu amigo, tire-me dessa situação. Filho,
Esse é o seu destino que você procurou. Nada mais para fazer. Os executores se aproximaram com as lâminas para realizar o sacrifício. Socorro, socorro! Gritavam o homem e a mulher. Ajudem-nos, ajudem-nos, socorro, socorro! Nesse instante, a porta do apartamento é arrombada. Acorda, Rodrigo! O que está acontecendo? Era a equipe de arqueologistas que ouviram na madrugada os gritos do rapaz. Ele, assustado, levanta-se e com alívio diz: Não foi nada, acho que tive um pesadelo. Invadiu minha mente. Ainda bem. Deram-lhe um chá de camomila e ele foi dormir em outro quarto. Tudo tinha sido apenas um sonho, ou melhor, um pesadelo. Felizmente. Pela manhã, pegaram os equipamentos e foram em direção às pirâmides. Rodrigo pensava: que alívio que eu estou sentindo. Parecia tão real. Um drama do sono. Tenho que descansar mais. Após alguns dias de pesquisa nas pirâmides, finalmente chega o momento de partir. Rodrigo não quisera revelar aquele pesadelo, porque afinal era apenas coisas da mente. Talvez a apreensão de conhecer um local desconhecido e também que pudesse guardar perigos. Havia uma pessoa encarregada pelo governante egípcio para administrar aquele patrimônio histórico. O professor Augusto, com sua simpatia e respeito para com todos, foi chamado pelo responsável, o qual lhe disse: Tem um presente a lhe oferecer, como reconhecimento pelo seu trabalho em nosso parque histórico arqueológico. Peço que aceite essa pequena lembrança, a qual faz parte do nosso acervo. Era um medalhão, ornamento dos padrões antigos egípcios. Agradeço muito a sua generosidade, disse o professor, mas tenho uma equipe e não mereço ser reconhecido sozinho. Todos foram chamados à sala para ver a lembrança que iriam levar, o presente. Quando Rodrigo entrou, o professor o chamou. Veja, Rodrigo, o nosso presente, e vamos levar pelos nossos serviços prestados. Nesse instante, o rapaz ficou gelado e desmaiou.